Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, a aula de Geografia. Sou a professora Deli e hoje vamos falar sobre o processo de urbanização do território brasileiro. Vamos fazer algumas atividades, vamos analisar alguns mapas e entender como aconteceu esse processo, tá? Nós falamos um pouco sobre o que é a urbanização, o crescimento dessas cidades, mas quando acontece esse crescimento dessa região aqui, ó, na região das cidades, que as pessoas saem aqui do campo e vêm para a cidade, acontece quando esse processo de deixar o campo e vir para a cidade, quando esse processo não é organizado, acontece esse crescimento acelerado e aí gera outros problemas, tem algumas consequências, tá? Porque a cidade não está preparada para receber essa grande quantidade de pessoas. Então pode acontecer alguns problemas, como o transporte público não é suficiente, tá? Moradias que não são organizadas, a infraestrutura da cidade não está preparada, né? E não tem um espaço urbano, ele não foi organizado para receber essa quantidade de pessoas de maneira, acelerada, como acontece. As pessoas deixando o campo, é melhor na cidade, uma pessoa informou que conseguiu um emprego, está melhorando, e a pessoa vai para a cidade também. E acontece esse crescimento acelerado, então surgem esses problemas, tá? Então, porque a infraestrutura da cidade não está preparada, né? Não tem espaço urbano ali estruturado e preparado para ter construções de casa, e eles acontecem de construir uma em cima da outra e gera outros problemas. Tá bom? A questão de saneamento básico também, a cidade em si não está preparada para isso. Então, pensando nisso, vamos analisar o mapa de nosso país para entender esse crescimento aí, analisando o mapa. Vamos aqui comigo, a taxa de urbanização em 2010, olha só. A gente vê o mapa aqui do Brasil, analisando a legenda, tá? Na legenda a gente vê aqui uma cor mais clara e o tom ele vai escurecendo, né? A gente vê a taxa aqui, ó, de 90 a 96%, ó, ele vai diminuindo, ó. Tanto é que as cores elas vão ficando mais claras. Se você for analisar com mais clara, é onde a taxa de urbanização é maior, tá? E aí você vai vendo a porcentagem, ó, ela vai diminuindo, vai clareando mais. Se você for analisar aqui o mapa do Brasil, ó, você vê a região mais urbanizada, isso de 2010, ó, região aqui do estado de Goiás, que centraliza a capital do nosso estado, lembrando que Brasília é cidade satélite que fica aqui no estado de Goiás, né? Brasília é a capital do nosso país. E aqui, essa região mais escura que o mapa ele mostra aqui, é o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, que são as grandes cidades do nosso país, tá? Continuando olhando aqui o mapa, ó, a gente vê aqui mais escuro aqui em 2010, essa região sudeste, ó, e centro-oeste, ó, parte, né, sul do nosso país, que são mais escuras, ó. Agora, analisando aqui o nordeste, lembrando que foi, né, por aqui que os portugueses chegaram às primeiras terras que eles desembarcaram em nossas terras. Os primeiros estados, as primeiras cidades que eles povoaram foram essas, aqui no Nordeste, e depois foram se expandindo para outras. E essa aqui é a nossa região, a região Norte, ó. Se a gente for analisar a nossa região aqui, lembrando, 2010, tá? Não é agora de 2020, 2021 que nós estamos, ok? Então tá, ó. Se a gente for analisar aqui o Acre, nosso estado, ó, taxa de urbanização é pequena, né? Mas é um pouquinho maior do que Belém, o estado do Pará, ó. Ok? Essa capital aqui, a taxa de urbanização. Então, Manaus, o Acre, Rondônia, Roraima, eles têm a mesma porcentagem, que é essa parte mais clara aqui de 70% a 80%, tá? Já o Amapá, ó, que ele fica nessa região aqui de 80% a 90%. E o Pará é a taxa menor de 60% a 70%, de 63% a 70%. Então, a gente analisa o mapa dessa forma, tá? No caso aqui, ele mostra a taxa de urbanização no país, né, por centos, por porcentagens, aliás, ok? Analisando esse mapa aqui, vamos agora analisar esse gráfico, falando sobre esse número de habitantes no Brasil.
A gente vê aqui de 1870, ó, tá? A 1900, quanto, ó? 2010, exatamente o mapa que nós estávamos agora analisando juntos, ó. 2010, tá? A gente viu o mapa e agora a gente vai ver, ó, aqui por números. Olha só esse crescimento, como aconteceu, como ele está sendo representado aqui. Número de habitantes, lembrando que é milhões aqui, é diferente dos anteriores que a gente estava vendo. A gente viu por mil, né? Aqui por porcentagem, agora é por milhões, ó. Aqui é 50, 100, 150 e 200 milhões, está organizado no nosso gráfico. E aqui o Brasil está quase a 200 milhões. Eu não falo 200, por isso que o número aqui é 190, ó, milhões, 732.694 habitantes. Ok? Porque ele está quase a 200 milhões, mas ainda não atingiu aqui a barra, exatamente onde está o 200 milhões. Ele está aqui, exatamente na bolinha vermelha. Tá? Lembrando, esse gráfico mostra de 2010, esse crescimento, número de habitantes em nosso país, ó. Crescendo bastante. E a taxa de urbanização a gente vê, ó, analisando as grandes capitais, centraliza mais na região sudeste, que é São Paulo, e Rio de Janeiro, as grandes metrópoles, né, do nosso país. As grandes cidades, quando eu falo metrópoles, as grandes cidades, tá bom? Então, olha só. Vamos analisar um gráfico que fala sobre as capitais. Algumas capitais no nosso país também de 2010. A gente vai analisar aí. Tá? Gráficos são organizados de várias formas. Esse gráfico aí, também de barras, a gente vê que as cores representam por ano, olha o período. O azul é o período de 1980 a 91, 10 anos praticamente, né? 11 anos para ser exato, tá? A cor vermelha representa de 1991 a 2000 apenas. Não chega nem a ser 2 anos, perdão, 10 anos, né, fechado. Aqui a partezinha verde, a cor verde, é de 2000 a 2010. Representa um período de 10 anos aqui. Então, olha só, a cor verde, São Paulo, se fosse analisar, ó, a porcentagem aqui, ó. Tem o azul, o vermelho e o verde. As grandes capitais, ó. A porcentagem de São Paulo, Rio de Janeiro, crescimento de Salvador, ó. Tá? Ele tem o maior crescimento, a barra azul, ou seja, no período de 1980 a 91 foi quando ele cresceu mais, tá? Depois esse crescimento ele foi diminuindo, ele foi crescendo também, mas de forma mais desacelerada, que eu posso dizer assim, né, nessa capital. Brasília, que foi a capital que nós vimos anteriormente, a capital do nosso país, Brasília, ó. Ela teve um crescimento parecido. De 1980, se você for analisar, a azul e a vermelha não estão exatamente iguais, ó. Tem uma pequena diferença. Mas praticamente elas tiveram crescimento, né, de maneira harmoniosa no período de 1980 até 2000, ó. E teve aquele processo da urbanização de Brasília, a construção de Brasília se tornar a capital e tudo mais, né, para esse crescimento se tornar assim. Depois, ela não diminuiu tanto assim. Ela continuou crescendo até 2010, ó. Também era uma capital onde as pessoas iam bastante para a cidade. A cidade foi aumentando cada vez mais. Aí teve a capital de Fortaleza. Aqui também a gente vê esse crescimento. Belo Horizonte, Manaus, que é um estado aqui próximo ao nosso, ó, Manaus. Crescimento, ó. 1980 foi maior do que de 1991 a 2000, né? Capital de Manaus, Curitiba e Recife, ó. Recife, que é no Nordeste. É um crescimento que não se manteve somente crescendo, teve uma diminuída também, ó. Curitiba aqui, ok? Então a gente vê uma porcentagem aqui desse crescimento dessas capitais. Por que eu falo capital aqui? Porque eu estou analisando esse gráfico. Porque geralmente quando a gente fala de capital, analisando o nosso estado, as capitais que têm maior número de habitantes é Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Os outros municípios do nosso estado, o número de habitantes é menor. Por isso que as capitais elas se concentram maior parte da população ali do estado, né? Nas grandes cidades, que é considerada a capital. Vamos fazer uma atividade falando um pouquinho sobre esses problemas urbanos
porque às vezes nós temos que enfrentar aqui nas cidades decorrentes, né, das pessoas virem de uma região para outra. Vamos aqui a informação. O intenso fluxo de pessoas da área rural para a área urbana provocou alguns problemas, pois as cidades não estavam preparadas para receber uma quantidade tão grande de pessoas. Não foi isso que nós falamos, né? As cidades não estavam preparadas para receber essa grande quantidade de pessoas que estavam saindo da zona rural, ou seja, do campo, para vir para a cidade, a zona urbana. E a gente vai, olha só o que pede a questão aqui, ó. Marque somente os problemas urbanos decorrentes desse crescimento desordenado. Então, eu vou marcar apenas os problemas urbanos, né, que são consequências desse crescimento desordenado, tá? Que não foi organizado. Vamos lá para a opção A. Avanços na área da medicina e da saúde. Isso é um problema? Será que é ocasionado devido à população ter aumentado da zona urbana? Avanço na medicina e na saúde não é problema nenhum. É até melhor, né, quando tem um avanço na medicina e na saúde para o nosso bem, para o bem da população, né? Então, não é. B, ó, transporte coletivo e empregos insuficientes. Será que é um problema? Muitas pessoas vieram para cá e o transporte coletivo não é o suficiente e nem emprego é suficiente, porque tem muitas pessoas, tá? Então, é um problema sim, decorrente desse crescimento desordenado, tá? Que não houve um planejamento. Deixa eu pegar aqui outra cor, para não ficar, tá? Então, é um problema sim, urbano, decorrente desse crescimento desordenado. C, problemas ambientais? Sim, é um problema, porque é o acúmulo de lixo, tem vários outros problemas quando não é feito de maneira organizado, porque é muitas pessoas morando aqui na cidade e isso tem que ser organizado. Tem vários problemas ambientais que nós podemos ter devido a um grande número de pessoas virem morar na cidade. Então a gente marca assim o problema ambiental aqui, tá bom? Porque tem muitas pessoas morando já próximo uma da outra, né? E vamos para a última opção, é a letra D, ó. Falta de infraestrutura e ocupação irregular. Quando eu falo em infraestrutura e ocupação irregular, é quando as pessoas vêm morar em uma cidade, como eu falei, não tem um espaço estruturado, casas organizadas ali, elas começam a construir uma em cima da outra, e aí tem aquela ocupação irregular, como a gente fala, ou uma infraestrutura, que tem a ver com a estrutura, a organização do espaço ali da cidade. Questão da rua, de organizar se tem esgoto ou não, iluminação, água tratada e toda uma questão de uma infraestrutura. Às vezes as pessoas ocupam espaço e culpam o governante, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque tem que ter uma organização para aquele espaço ali. Então esse é um problema ocasionado por essa falta de infraestrutura e ocupação irregular, porque as pessoas vêm e não tem uma organização, tá? E precisa ter. Então esses três problemas aqui são problemas urbanos decorrentes, ó, desse crescimento desordenado, né, das cidades. Espero que você tenha compreendido a nossa aula, te aguardo na próxima, tá? Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. E te aguardo na próxima. Tchau, tchau!